paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o Simão Silva, direto aqui da plataforma do YouTube, né, do canal Monte Jesus, e vamos estar lendo aí e estudando a terceira lição, o perigo do ensino progressista, da lição bíblica CPAD 2023, terceiro trimestre, né, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, esse é o tema desse terceiro trimestre, né, 2023, tá? É um tema atual, né, a qual estamos aí estamos vivendo este ano, né? Vamos lá então, o perigo do ensino progressista, texto áureo. Vamos ler aqui o texto áureo, mas antes vamos fazer uma oração, né? Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Deus, graça te dou por esse momento especial e único que o Senhor nos dá, meu Pai, dá-me graça para trazer o meu irmão, a minha irmã, teu conhecimento, sim, Jesus. Aqueles, meu Deus, que porventura não querem, talvez, meu Deus, abandonaram, deixaram a tua verdade, Senhor Jesus, meu Deus, busca cada um agora, Senhor, colocando em tua presença para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá então, texto áureo. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, 4. Verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar a pessoa do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meros militantes de causas sociais. Vamos ler aqui, o estudo vai estar baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 9, você pode estar abrindo a tua Bíblia aí, seja ela católica ou evangélica, não há diferença, né? 2 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 9, que nos diz assim: Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbaos quanto à fé. Não irão, porém, adiante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá então, a introdução fala assim: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de resignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificamos alguns de seus heréticos conselhos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Podemos conferir em Judas capítulo 1, versículo 3. Lembrando que o ensino progressista é interessante porque está sendo ensinado aí na escola do teu filho, do meu filho, está sendo ensinado nas faculdades, né? Então é preciso a gente estar atento com esses ensinamentos, tá? Não vamos ler o tópico 1, parágrafo 1, 2 e 3, tá? Depois nós vamos para o tópico 2. Tópico 1, a descaracterização do cristianismo. Parágrafo 1, a deturpação, ou seja, deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo
retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulínea é uma descrição escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta. Instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos nesses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, os ensinamentos, né, ali em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, esse ensinamento já nos traz aqui os dias atuais que nós estamos vivendo, né? Vamos ler o parágrafo 2, que é a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Deste modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isso é, a autoridade bíblica é rejeitada, né? E suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapazes de ser instrumento de transformação de caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Então, não adianta a gente aprender um estudo que rejeita, quando se fala assim, a ortodoxia é a doutrina bíblica, que rejeita a ortodoxia bíblica. Nós não podemos aceitar esse tipo de ensinamento, porque a Bíblia é a única regra de fé da parte de Deus para nós, os homens, podermos acharmos o caminho da salvação, que é em Cristo Jesus, segundo a Escritura do Novo Testamento no seu sangue. Tá? Parágrafo 3. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a erosão da ortodoxia promovidas pelo progressista no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados não por acaso. O apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsa conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meios da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais e libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, as drogas, aborto, o relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores serão objeto do juízo divino. Infelizmente, tudo isso aqui que foi lido, né, principalmente aqui, os pecados morais, libertinagem, o abuso do corpo, prostituição, ideologia de gênero, drogas, aborto, relativismo moral e etc. Tudo isso aqui são os dias que nós estamos vivendo, e é isso que o estudo está trazendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, nos diz isso, né? Onde o Senhor, vamos ler aqui para a gente entender melhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos
quanto à fé. Então, os que querem isso, eles rejeitam, assim como Janes e Jambres. Quem foram esses homens, Janes e Jambres? Foram os magos que, quando Deus enviou Moisés para transformar aquelas serpentes, ou seja, ali o cajado de Moisés em serpente, Janes e Jambres, que eram os magos daquela época de Faraó, também transformaram, né, madeiras ou mesma coisa que o milagre ali Deus fez na mão de Moisés. Janes e Jambres fizeram a mesma coisa. E a Bíblia diz que Moisés, né, ou seja, a cobra que Moisés, né, tinha, o cajado, né, o cajado de Moisés que tinha virado serpente, destruiu as cobras deste feiticeiro, desses magos, né? Então é justamente isso que o estudo está trazendo aqui. Assim como Janes e Jambres resistiram o milagre, resistiram o poder de Deus, hoje é a mesma coisa. As pessoas estão resistindo à conversão, à transformação, à presença de Deus, à palavra de Deus, resistindo até mesmo o sangue, diz a Bíblia, né? Então é uma comparação como naquela época, os dias de hoje não é diferente, tá? Nós vamos ler aqui o tópico 2, as teorias progressistas. Nós vamos ler o parágrafo 1º, 2º e 3º, né? E vamos para o tópico 3 aqui. O parágrafo 1º é a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento da libertinagem teológica. Sua principal característica é o repúdio e inspiração e inerância, ou seja, inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana, o perigo que nós estamos correndo nos nossos dias, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 22, quem tirar, né, um destil, Apocalipse, você pode conferir, eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Apocalipse 22. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Versículo 18, que diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nele. Neste livro, aliás, né? Então, é um perigo que nós estamos correndo aí, de ter aí a Bíblia alterada, né? É um ensino progressista, tem aí alterado a palavra de Deus. Vamos ler aqui o parágrafo 2, né? O teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência e que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nesta heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. Que ensino terrível, hein?
sangue de Jesus tem poder, mas é um ensino atual, irmão. Isso aqui é um ensino né, super atual aqui, né? Os irmãos estão trazendo esse estudo aqui. E a limitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim doutrina da providência divina e da presença do mal moral do mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente a conclusão e bem lógica, ou seja, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele, tá vendo? Então daqui a pouco, né, estão falando que não precisa orar, não precisa ler Bíblia, não precisa ir na igreja, né? Então vamos ficar alerta com esse ensinamento. Parágrafo 3, a teologia da demitologização. Em 1958, Rodolph Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno e tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitológico ou mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é incrível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Então tá aí essa teologia da demitologização, né? Ela extingue, ela tira aí os milagres, ela tira aí o sobrenatural, as revelações e coloca só um livro normal, né? E nós sabemos que a Bíblia ela não é um livro normal, ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo aos homens de Deus para escrevê-las, revelando a vontade de Deus a nós, e tudo que está escrito aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, né? Tópico 3, refutando o ensino progressista. Nós vamos ler o parágrafo 1, 2, 3 e vamos para a conclusão. Reafirmando a autoridade bíblica, é o parágrafo 1, em refutação ao ensino progressista é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina verbal e plenária na inerrante palavra de Deus, e validar o princípio de sola escritura instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final da fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Aí foi o que eu li aí, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Vamos ler o parágrafo 2, que fala assim: ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à Igreja
consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Está isso aí. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessidade, ou seja, a necessária dedicação ao ensino, atividade essencial para instruir, expor e corrigir. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação de caráter cristão, resultado no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Então a igreja ela cresce conforme o ensinamento da Bíblia e não o nosso ensinamento, né? Nós apenas somos um instrumento usado por Deus, né? Servo de Deus, filho de Deus, ensinando aí o que a Bíblia já ensinou desde Cristo para cá, enfim, desde eternamente, né? Desde a criação. Parágrafo 3 vai falar enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego agiazor, né? Agiazor, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado, consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral e em toda maneira de viver, tá? Nós vamos para a conclusão aqui que nos diz assim: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia e instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser a inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então está aí, encerrando essa terceira lição das lições bíblicas CPAD 2023. Lição essa que nos falou sobre o perigo do ensino progressista. Um alerta para você e para mim, para nós que estamos na presença de Deus. A quarta lição vai ser o próximo vídeo. Nós vamos falar quando a criatura vale mais que o Criador, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui vai estar sendo postado agora domingo, às 10 horas da manhã, né? Você aí que nos acompanha, né? Não esqueça seu like, sua inscrição, seu comentário e rogo as vossas orações aí pela minha vida, pelo canal, né? Que estaremos orando por você à meia-noite também. Meia-noite esteja conosco aí na oração da meia-noite, né? Não é toda meia-noite, mas sempre estamos entrando aí à meia-noite ao vivo em oração. A Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, tá bom? Oração final. Senhor Jesus, muito obrigado por esse estudo, por essa leitura. Meu Deus, que este irmão, esta irmã venha entender, Senhor, que só um Deus, uma só fé, um só batismo. Sim, Jesus. E que o Senhor está às portas para buscar os obedientes, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que este irmão, esta irmã venha te aceitar como único, suficiente Salvador. Ó, meu Deus, ficar firme na fé, procurar uma igreja evangélica séria para congregar, se batizar nas águas e esperar a tua volta. Sim, meu Deus, o teu arrebatamento em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Permitindo Deus, estaremos aí na próxima lição, trazendo aí esse conteúdo sobre as lições bíblicas CPAD 2023, terceiro trimestre, tá bom? Deus abençoe, que quem leu aqui essa leitura, quem ficou com você até agora foi o vosso irmão Silva, direto aqui
do canal Mão de Jesus pela plataforma do YouTube. Graças a Deus.